Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje desenharemos um rostinho em estilo mangá, isso mesmo. Só que para chegar nesse resultado final, que pode ser menino ou menina, você que vai escolher, nós vamos passar por algumas etapas de construção da imagem, alguns exercícios, certo? Como criação do esboço, alguns modelos de olhos, cabelo e a finalização do rosto, até podermos fazer o nosso desenho em tamanho grande. Então, nós vamos dividir a aula por etapas, certo? Então, preparem-se os materiais e vamos ao nosso desenho, certinho? E no final, você vai construir o seu personagem. Vamos lá? Então, vamos começar o desenho do nosso rostinho estilo mangá. E nós vamos fazer, na primeira atividade, 4 esboços do rosto. Porque a gente vai precisar desses 4 esboços. Então, a primeira atividade é esta. E a gente vai fazer do seguinte modo. Da folha, na horizontal, nós vamos utilizar o círculo número 3 para fazer o círculo que forma esse esboço. Esses círculos poderão ser feitos à mão livre, mas você vai ter que praticar para fazer certinho esse círculo aí com o tempo. Tá certo? Então, a gente vai usar o círculo número 3 para a gente ter uma estrutura do mesmo tamanho em cada desenho que a gente fizer. Então, a gente vai, em cada folha, fazer 2 esboços. Da seguinte maneira, nós vamos aqui imaginar o centro da folha, se você quiser até fazer uma marquinha no centro, para ficar bem certinho a distribuição do espaço, marca e você vai, ó, bem no meio do espaço, bem centralizado, fazer, aliás, pode... 2 círculos em cada folha. Então, você vai iniciar aqui primeiramente, ó, bem de leve sempre, tá? Eu vou fazer mais forte porque você tem que enxergar, você já sabe disso. Então, faça os 2 círculos e a gente vai fazer 2 esboços nessa folha e 2 nessa. Da seguinte maneira, vamos começar por esse daqui? Vamos lá, aqui, ó. Bem no centro do círculo, você vai pôr um pontinho, certo? E fazer a divisão da seguinte maneira. Se você estiver inseguro em fazer a mão livre, use uma régua, tá certo? Mas eu vou fazer o meu à mão livre, porque você tem que ir treinando também a fazer a mão livre, tá bom? Então, olha só, aqui, ó, uma linha na vertical, certinho. Só que essa linha não para aqui, continue um pouco mais, certo? Bem no centro, novamente, uma linha na horizontal, ok? Nesse espaço de baixo, você vai aqui identificar o meio desse espaço, tá? Ó, confere se tá certinho, tá ok? O mais próximo possível aqui desse espaço. E vai fazer uma linha aqui nesse lugar, retinha. Quando a gente fizer em círculos maiores, é bom usar a régua, tá bom? Aqui, ó, bem na base do círculo, você vai fazer uma outra linha. Certo? Do mesmo tamanho, esses 2 espaços. E agora, você vai fazer uma terceira linha, aliás, uma quarta, né? Uma quarta medida. Você vai medir esse espaço e descer aqui. Viu aqui? Bem nesse lugarzinho, você põe um pontinho. Não precisa ser linha. E vamos fazer agora linhas em diagonal. Você vai imaginar aqui, ó, nesse ponto, uma linha que passa só pegando esse pontinho. Ela não entra pra cá e nem fica muito distante. Então, aqui, faça essa linha. Do outro lado, ó, só que bem retinho. Essa linha, tá certo? Agora, você vai juntar essa pontinha nesse ponto que você fez aqui. E aqui está o início desse esboço. E a gente já vai fazer aqui a divisão dos espaços também. Nesse primeiro espaço, vão ficar os olhos. E aqui a gente vai dividindo entre nariz, boca e queixo, certo? Então, a gente já vai fazer essa divisão aqui do tamanho que ficam os olhos. Então, você vai nessa primeira linha, no centro, fazer uma marca, ó, do mesmo tamanho, no meio, certo? Então, aqui,
Passar um tracinho na vertical e aqui. Do outro lado, da mesma maneira. Divide o espaço ao meio e cada espaço ao meio novamente. Nesse primeiro ponto, desce uma linha, pula esse por enquanto e desce outra aqui. Como ficarão? Esses dois espaços serão os olhos, os dois olhinhos. E o meio, esses dois aqui, a distância entre os olhos, certo? Agora, eu vou repetir aqui para fixar, do mesmo jeitinho. Então, vamos lá. No centro, um pontinho. Faço uma linha na vertical que desce um pouco mais. No meio, uma linha na horizontal. Divide esse espaço ao meio novamente. E aqui, passe uma linha paralela a essas aqui. Meça essa medida e ponha uma marquinha da mesma distância. Faça duas linhas em diagonal, ó, pegando exatamente aqui. Subiu, desceu, bem encostadinho. De cá. Subiu, desceu. E aqui, a pontinha. Esse espaço é o espaço dos olhos. Esta linha você vai dividir ao meio e cada espaço ao meio novamente. Nessa linha você desce uma reta vertical e nessa aqui também. Do lado de cá, repetindo, no centro e cada espaço ao meio. Cada olho ficará em um desses espaços e esse aqui, o olho entre os olhos, ok? Muito bem, vamos parar o esboço por aqui. E eu quero que você faça mais 2 esboços na outra folha, ok? Então, essa é a primeira atividade. Podem fazer. E agora que já desenhamos os 4 rostinhos, ou seja, os 4 esboços para os rostinhos, chegou a hora de fazermos a nossa segunda atividade, que são os olhos. E nós vamos desenhar esses 4 pares de olhos nos 4 esboços. E nós vamos começar por esse. E vamos desenhar nesse primeiro desenho aqui. Vamos lá. Quando vamos desenhar os olhos, a gente vai desenhar nesses espaços, certo? Os 2 olhinhos e esse espaço do meio é o espaço entre eles, que é do tamanho de um olho. Para desenharmos o olho, nós vamos primeiramente fazer a divisão do espaço, desta maneira. Olha só, lembrando que os olhinhos são idênticos e simétricos, ou seja, ó, invertidos. Então, tem que ter bastante cuidado para que eles fiquem simétricos também, certo? Então, vamos lá. Olha só, tá vendo que eu já defini a divisão aqui do olho, que é esse espaço. E vou dividir aqui também, ó, no meio e no meio do espaço. E vamos observar e desenhar. Olha só, esse olhinho, certo? Ele é redondo e é bem grande. Então, vamos começar desenhando a íris. A íris é a parte colorida do olho, o círculo maior. Então, olha só, ele quase chega no alto aqui da linha, certinho? Então, vamos lá. Então, bem aqui, ó, bem próximo. Então, ele vai ocupar muito bem esse espaço aqui. Tente fazer o círculo mais redondinho que você conseguir, tá? Eu vou desenhar, nesse desenho, eu vou desenhar os 2 olhos. Nos outros, eu vou desenhar só um lado e você fará o outro sozinho. Então, eu já vou desenhar ao mesmo tempo os 2. Então, dividir o espaço. E aqui eu vou procurar fazer um círculo exatamente idêntico a esse. Ó, da mesma altura. E vou desenhar ao mesmo tempo os 2 olhos. Certo? Depois eu vou fazer a pupila. Pupila é essa bolinha menor, que fica pretinha no centro do olho. E aqui eu vou desenhar bem no meizinho. Por quê? Porque a pessoa está olhando, o desenho, né, o personagem está olhando para frente. Então, por isso, ele vai ficar bem centralizado aqui, no meio da cruz. Certo? O brilho do olho é do mesmo lado nos 2 olhinhos, porque a luz está vindo de cá.
certo? Feito o centro do olho, ou seja, a íris, que é a pupila, agora a gente vai fazer a pálpebra. A pálpebra é esse contorno do olho que dá forma ao olho, certo? E que abre e fecha. Então, vamos lá. Observando. Aqui, ó, começou bem aqui nesse cantinho, tá certo? Um pouquinho pra gente enxergar melhor. Não, um pouquinho do lado. Vou desenhar esse olho, né? Então, essa linha, ela vai passar bem aqui no alto, começar aqui nessa junçãozinha, ó. Passou por cima e terminou aqui. Viu a linha? Só que ela é bem grossinha e vai afinando até a ponta. E ela passa por sobre essa beiradinha aqui do olho. Então, ó, corta o olhinho, certo? Nesse eu vou fazer o acabamento, que é colorir aqui dentro. Nos outros eu não vou fazer isso. E daqui a pouco eu explico o porquê. Agora, esta partezinha, ela vem bem rente e encosta aqui. Começa larguinha e afina. Certinho? Esse olho aqui é mais aberto que esse, por isso que tá com mais espaço. E essa aqui, bem grudadinho aqui. Do outro lado, é só fazer o inverso. Viu aqui? Então, começa aqui e termina nesse canto. Começa larguinho, corta. Opa, não é no alto, é um pouquinho descido. E aqui, no cantinho, um triangulinho que desce. E aqui, ó, bem pertinho, a curvinha. Esse eu vou fazer o acabamento com o 6B, certo? Então, eu vou contornar a íris. Essa parte de dentro eu vou escurecer. Aqui chegaria a hora de tirar essas linhas antes de fazer o acabamento. Todas elas. Só que eu não vou tirar porque esse desenho será... Não vai ser apagado essas linhas, para você sempre lembrar como faz essa estrutura, tá certo? Então, eu vou deixar essa linha embaixo. Ok. E aqui eu vou colorir só de leve para passar o esfuminho. Eu usei o lápis 6B para dar um pouco mais, ficar um pouco mais escuro aqui. Ótimo. Agora, é só fazermos os outros dois. Vou apagar esse cantinho aqui, que ficou um pouquinho borrado. Muito bem. Agora é hora de fazermos esse olhinho aqui. Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou fazer só um lado e você faça o outro, ok? Então, eu vou fazer esse lado de cá. Então, vou colocar o olhinho, esse olho que eu estou fazendo. Então, essa é a parte de fora, ou seja, que está pro lado de fora do rosto. Então, primeiramente, eu divido o espaço. Divido aqui também para saber exatamente o que está em cada pedaço do desenho. A pupila e a íris são bem pequenininhos, ó, viu? Então, é bem baixinho. E a pálpebra não chega lá em cima, ela é reta, baixa. Então, vai ficar aqui, ó. Ele é bem pequeno também. Então, a pupila, a íris, a pupila, o brilho do olho, que pega tanto a parte de fora quanto de dentro. E as pálpebras, bem rente a bolinha, né? Ultrapassa um pouquinho e chega no extremo. Aqui ela desce até ao meio, ou um pouquinho para baixo do meio, aqui, ó. Reto, desceu até um pouquinho abaixo do centro do traço, aqui da divisão. A outra, rente aqui embaixo, subiu um pouquinho. Quando chegou aqui, ó, na bolinha, aqui na íris, a gente curva indo em direção ao canto, certo? E agora é hora de apagar as linhas que a gente construiu a forma. Então, a gente apaga tudo, essas linhas aqui dentro, para depois fazer o acabamento,
que é engrossar aqui, ó, passando, cortando um pedaço da pupila. E vai afinando a linha. Certo? Eu não vou fazer o acabamento do olhinho ainda, porque isso vai ser feito só no final. Só quando a gente fizer o cabelinho e ter certeza que esse cabelo não vai tampar o olho. Certo? Agora a gente vai fazer esses outros dois, nos outros dois esboços. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer este olho. Ele é bem grande e oval. E a pálpebra tem cílios. Então, vamos fazê-lo? Vamos lá. Ele é grande, mas nem tanto quanto esse. Então, olha só, viu? Ele pega quase encostando no extremo. Então, primeiramente, a gente faz a divisão em cruz, dividindo ao meio. E aqui, ó, viu como tá essa divisão? Vamos lá. Então, a íris, ela quase encosta, mas ela não chega lá. E é oval. Certo? A íris também oval. A íris não, a pupila. O brilho vai pegar um cantinho de cá, outro de cá. Depois a gente tenta deixar branquinho lá dentro. Certo? Para fazermos a pálpebra. Olha só, ela começa aqui e vai até o outro extremo. Ó, passa bem rente aqui ao círculo. Então, aqui, ela desceu e desceu. Desse lado de fora, ela é mais larga. Então, ela cobre e corta um pedaço. E vem diminuindo. Para fazermos a parte de baixo, ó, um triangulinho que chega só até aqui. Ok? E embaixo, uma curvinha. E os cílios. Nessa hora, é a hora do acabamento. Certo? Então, já vou colocar com lápis 6B ou com lápis de cor. Depende de como eu for fazer esse acabamento. Tá ok? Isso. E agora, aqui. Para fazer os cílios, ó, puxa pra fora, como se fossem uns triangulinhos. Joia? E depois você faça isso sozinho. Agora é hora de fazermos este olho. Aqui. Vamos lá? Primeira coisa, dividir o espaço. Dividimos. Olhe bem. Esse aqui, ó, não encosta aqui no cantinho. Mas ele tem uma segunda linha que vem até esse canto de cá. E o outro, ó, o contrário. Certo? Então, vamos começar. E a íris é bem grande, ela encosta tanto aqui em cima quanto lá embaixo quanto em cima. Então, olha só, bem grande mesmo. E oval. Joia. A íris com a pupila, agora a pupila também é enorme aqui dentro. Com o brilho pegando tanto na parte de dentro quanto de fora, ó. O brilho é aqui todo, ok? Então, vamos. A pálpebra. Olha, começa aqui e vem até aqui, passando bem no cantinho. Ó, fez a curva, veio pra cá. Só que ela começa grossa e vai afinando até chegar aqui, ó. Corta por dentro, afinou um pouquinho. E a segunda linha? Aqui, ela vem em direção e para antes de chegar na curva. Certo? Essa parte de baixo, ela desce e quase encosta lá na linha de baixo, ó, vem afinando. E aqui vem uma curvinha bem grudadinha. E sobe um pouquinho. Vou passar o 6B só pra vocês verem como é que fica aqui. Afinou. Isso. E o brilho aqui dentro, ó, hora de apagar, né? Temos que apagar essas linhas antes da finalização. Certo? Que é o de lápis de cor ou de lápis 6B. Opa, aqui não. Aqui não tem essa linha aqui dentro. É tudo branco. Aqui é o brilho. Aqui é a cor. Certo? Esse aqui eu vou colorir também. Olha só.
que colorido ficou só aqui. Apagar os traços. E finalizar. Isso. Agora, vocês farão o outro olho do outro lado sozinhos. E, claro, não esqueça de colocá-los simétricos, ok? E depois, agora, vamos depois para a outra parte, que são os cabelinhos.